na noite de hoje para refletirmos sobre o roteiro de luz que o Mestre Jesus nos deixou. O tema que nos conduzirá nessa jornada é a mensagem de Cristo, conhecida, meditada, sentida e vivenciada. Antes de dar início realmente à palestra e às questões da noite, eu vou dar alguns avisos. Primeiro, o nosso brechó solidário está funcionando toda sexta-feira, das 3 às 5 horas da tarde. Quem se sentir à vontade, quem quiser, por favor, passe lá. Eu e o Lucimara estamos sempre de braços abertos para receber a todos. Também, ainda sobre o brechó, convidamos a quem se sentir capacitado, no sentido de seus deveres, todo mundo tem deveres, mas quem puder, na segunda-feira, estamos precisando de auxílio, estamos precisando de voluntários. Então, quem se sentir confortável, quem puder, nós agradecemos, pode entrar em contato conosco que a gente vai ajeitando os horários, mais uma coisa, mais um aviso, é sobre o grupo de estudos Renúncia, de toda segunda-feira. A segunda-feira, às 7h30 da noite, estamos realizando um grupo de estudos, o livro Renúncia, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Ainda estamos no início, no capítulo 2 da primeira parte. Então, quem se sentir interessado, curioso e quiser acompanhar a obra e essa jornada de estudos, que está sendo muito proveitosa para todos que estão no grupo, vocês estão muito bem convidados. Então, eu gostaria primeiro, de convidar a nossa irmã Cristina Fagundes para compor a mesa. E antes de dar continuidade aos trabalhos da noite, pois nada na Casa Espírita começa sem uma prece, gostaria de convidar a Dalvinha para fazer a prece inicial. Dalvinha, por favor. Meus irmãos, vamos orar. Nesse momento de gratidão, nesse momento de perdão, nesse momento de amor, em que nos reunimos em nome de Jesus para louvar e bendizer ao Pai pela nossa vida, por este espaço e pela doutrina espírita que nesta noite nos reúne para aprendermos os ensinamentos de Jesus. Assim, juntamente com a espiritualidade amiga, nós te suplicamos, Mestre, pela nossa irmã Cristina, que nesta noite vai falar para nós, encarnados e desencarnados. Que possamos todos nós juntos, com a nossa gratidão, mas também com a nossa mente, com os nossos ouvidos de ouvir, prestar atenção nas palavras e nos ensinamentos que a nossa irmã vai fazer. Que possamos vibrar juntos por este momento. E assim, de coração para coração, nesse sentimento de amor que nos une, que Deus nos abençoe e abençoe este momento e este encontro de almas que aqui veio para aprender a amar, aprender a viver, aprender a sorrir e agradecer. Que assim seja. Obrigada, Dalvinha. Como sempre, sua prece ela é muito linda e ela é sempre muito sentida. Então, para nos preparar para a palestra seguinte, quero compartilhar com vocês apenas um pequeno
da obra Análise da Inteligência de Cristo, da autoria de Augusto Cury. Muitos cristãos acreditam que o conhecimento das lições do Mestre é o fim de suas tarefas na Terra. Entretanto, o conhecimento é apenas o início do trabalho. É preciso saber para entender, entender para sentir, sentir para transformar. Onde te encontras na escala do Cristo? Está na curiosidade que observa, na inteligência que analisa ou no coração que serve? A mensagem de Jesus não é um objeto de adorno para a memória, mas a luz para os passos no caminho da redenção. E agora, gostaria de passar a palavra à nossa irmã Cristina Fagundes. Queridos amigos, amigas, boa noite. Que Jesus, nosso divino mestre e amigo, nos envolva esta noite na tua santa paz e que juntos possamos refletir acerca desse tema que acabou se transformando em 2 temas e que muito me tocou. Enquanto educadora, Fafá me deu um presente. Durante todo esse mês, 2 meses quase, né, esse tema me envolveu de tal forma, acho que foi o que mais me envolveu até hoje. Né? Por aquilo que é, pelas conclusões que a gente vai chegando à medida que vai estudando. Eu gosto de virar para cá, Fafá. Eu acho que o microfone acaba me prendendo um pouquinho, viu? Mas eu vou falar um pouquinho mais alto, se estiver ruim, vocês sinalizam. Então, o tema que Fafá me passou inicialmente é a mensagem de Cristo, conhecida, meditada, sentida e vivenciada. Só que depois, quando ela me passou algum material de estudo, ela trouxe esse aí, Educação, um tesouro a descobrir, que é um documento da educação. Nós, educadores, conhecemos e usamos no dia a dia do nosso trabalho. Então, a gente vai... Inicialmente, eu falei, mas, gente, qual a relação mesmo dos 2 temas? Mas, após as leituras, a identificação profunda com o tema, a gente foi encontrando, sim, essa relação muito estreita, inclusive. E aí a gente estuda, conhece essa mensagem do Cristo, algumas vezes meditando sobre ela, refletimos, né, sobre ela em nossa vida, outras vezes sentimos bem de perto essa mensagem do Cristo, mas ainda estamos distantes de vivenciá-la no nosso cotidiano. E Jesus, ele recebe ao longo da história vários títulos. O que eu mais gosto é mestre, porque nós educadores nos sentimos próximos quando ele é chamado de mestre, de professor, e ele é de fato esse grande mestre. Aqui nesse primeiro slide nós vamos chamá-lo de modelo e guia, é o título que nós espíritas damos a ele. E se a gente for pensar, quando vamos fazer assim, uma longa viagem, uma viagem com muitos desafios, em lugares acidentados, ou lugares com trilha, cachoeira, a gente costuma contratar um guia, não é? Esse guia precisa ser experiente, conhecer aquele terreno, ter feito aquelas trilhas diversas vezes, para que a gente confie nele e siga esse guia. Então, Jesus, enquanto modelo e guia, ele nos convida para essa viagem. A estrada está ali à frente, ele sempre amigável e sorridente, esperando por nós, pelo nosso sim. Ele nos convida a seguir sem esperar que estejamos prontos, sem esperar que conheçamos essa mensagem dele na íntegra, que vivenciemos ela no nosso dia a dia, do jeito que a gente está, cheio de dificuldades, de defeitos, ainda com muitas limitações, muitas mazelas interiores. Ele fica ali,
nos convidando com o cajado na mão. Ele que já percorreu diversas vezes essa estrada, conhece todas as suas dificuldades, todos os caminhos, com a mochila nas costas. E a gente se lembra aqui da evangelização infantil, quando a gente fala para eles que Deus nos manda nessa viagem da vida com a mochilinha. E é justamente nessa mochila que tem esse tesouro a descobrir. Esse tesouro é a nossa essência divina, que ainda não conhecemos em sua totalidade, mas que está guardadinha nessa mochila dentro de nós. Então, o nosso modelo e guia, ele nos convida bem sorridente e nos espera. E a gente, às vezes, até sem pensar, seguimos com ele, ainda com muitas dificuldades, mas estamos seguindo. Então, o segundo tema, mas que vai chegar no primeiro, é educação, um tesouro a descobrir. Porque é pela educação que nós vamos, pouco a pouco, abrindo essa mochila e tirando de dentro dela esses diversos tesouros que Deus nos presenteou ao nos criar. Então, vamos lá. Antes da gente seguir, é importante entendermos o tema, né? Educação, tesouro a descobrir. Ele é o nome, na verdade, de um documento, o relatório Jacques Delors, da Unesco, publicado em 1996. E o tema central desse relatório, né, vamos dizer assim, o que o relatório nos ensina, o ponto principal dele, é que educar é formar o ser humano por completo. Mente, corpo, emoções, valores e responsabilidade social. Logo aí a gente já vai percebendo a relação do tema com a doutrina espírita. Quando Kardec fala da educação integral do espírito, ele diz que essa educação é formar esse ser humano, mente, corpo, emoções, valores e responsabilidade social. Inclusive, é um dos objetivos da doutrina espírita colaborar, né, para a transformação humana, para que nos tornemos esse ser humano completo. E aí a gente vai ver a origem da palavra educação, e é interessante, porque ela, na verdade, tem duas origens, né? Ela vem do latim, mas ela deriva de dois termos do latim. Primeiro é educare que significa alimentar, criar, instruir, né? Até amamentar. Educar, então, é instruir de fora para dentro. É um pouco o que o mestre, que o professor faz, né? Ele trabalha com aquele aluno, levando o aluno a conhecer aquilo que ele tem para ensinar. E outro termo é educere, que significa o contrário. Educere já é conduzir para fora, é trazer, retirar de dentro o tesouro. Então o tesouro está dentro. E a educação, ela vai fazer esse trabalho de retirar de dentro. Enquanto educar foca na instrução e na criação de ferramentas, né, fornecer as ferramentas para o indivíduo se educar, Educere enfatiza o desenvolvimento crítico e a autotranscendência, levar para fora do enclausuramento, a libertação daquela essência divina que está dentro de nós, de tudo aquilo que nós temos de potencial divino que vem para fora com o processo educativo. O termo em português, ele deriva de ambos os termos em latim. Ele engloba o sentido da palavra educação em português. Engloba tanto a formação de hábitos, com a colaboração do professor, que é esse mediador do processo, quanto o desenvolvimento das capacidades pessoais do indivíduo. Então, em português, tem os dois sentidos. Educação, tesouro a descobrir. Então, como eu falei, é o relatório de Jacques Delors, da Unesco, de 1996. E o que é a Unesco?
Por que eu quis explicar para vocês a respeito da Unesco? É uma agência especializada da ONU, voltada para a educação, a ciência e a cultura. Fundada em 1945, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, com sede em Paris. E o objetivo da Unesco é promover a paz e a segurança mundial por meio da cooperação intelectual nas áreas de educação, ciências, cultura e comunicação. Então a gente vê que o objetivo da Unesco é um objetivo superior, um órgão que trabalha pela cooperação intelectual nas áreas de educação, ciências, cultura e comunicação, buscando promover a paz e a segurança mundial. É um órgão com objetivos superiores, objetivos espirituais superiores. Porque inicialmente a gente tem a impressão de que os planos superiores elevados atuam nas casas espíritas, nas igrejas, não é? Nas instituições voltadas para o desenvolvimento espiritual do ser. Só que quando você vê um órgão como esse, voltado para esse objetivo de promover a paz, fundado exatamente ao final da Segunda Guerra Mundial, a gente percebe, e eu percebi claramente ao realizar o estudo desse documento que eu já conhecia, já trabalhava, mas já com outro olhar, eu percebo, a organização dos planos superiores dentro dessa agência. E quem é Jacques Delors? Ele foi presidente da Comissão Europeia. A Comissão Europeia é um órgão executivo da União Europeia. Ele foi presidente desse órgão durante 3 mandatos, de janeiro de 85 até 1994. Esse período foi um período marcado por um profundo compromisso com a liberdade, com a justiça social e com a solidariedade. Aí a gente percebe todo o movimento, gente, de evolução do planeta em ação. A gente percebe o Jacques Delors como uma criatura com uma missão nobre, uma missão superior junto a esse órgão. E na elaboração desse documento, que é o documento que vem orientar a educação no século XXI. E aí a gente pensa, mas o que a educação no século XXI tem a ver com uma palestra espírita, né, dona Fafá? Ela fica rindo, ela joga a gente, nessas situações. Mas veja, o que é esse relatório? Oficialmente, o relatório foi intitulado Educação, um tesouro a descobrir. Só pelo título a gente já sente, veja só, a educação enquanto um tesouro a descobrir. Significa que até então a nossa visão de educação ainda não era completa e precisávamos renovar o nosso olhar sobre a educação para entendermos ela como esse tesouro. Já não era mais aquela educação de fora para dentro, mas agora uma educação de dentro para fora. Então ele foi um documento elaborado por uma comissão da Unesco. Vocês se lembram que eu falei aqui que a Unesco ela trabalha com a cooperação intelectual nas áreas da educação, das ciências, e da ciência entra aí psicologia, sociologia, filosofia, das áreas da cultura e da comunicação. Então, para elaborar esse relatório, a gente teve representantes de todas essas áreas do mundo inteiro que se debruçaram sobre as questões ligadas à educação, sobre os problemas, os desafios, aquilo que a gente precisava avançar e não estava conseguindo. Então, foi uma comissão muito importante, coordenada por ele, por Jacques Delors, ele que tinha toda essa visão, de justiça, de ética, de liberdade. É óbvio que esse
projeto de educação para o século XXI foi pensado a partir dessas bases. Então, ele foi coordenado, o relatório estabeleceu diretrizes para a educação no século XXI, defendendo que o ensino deve ir além da simples transmissão de conhecimentos técnicos. O século XX foi marcado por uma educação tecnicista, uma educação que formava o profissional para o mercado de trabalho, preparava aquele profissional para exercer as suas funções. E quando nós falamos de preparar um profissional, a gente está falando de preparar o ser humano para exercer a sua função nas diversas áreas. Só que ao chegar lá e começar a sua profissão, ao final ali do século XX, esse indivíduo já sentia imensas dificuldades. O mundo, ao longo do século XX, foi sofrendo muitas mudanças. Evoluiu, a tecnologia teve um crescimento enorme. Então, aquele trabalho, aquela profissão muito simples do início do século XX já não funcionava bem no final desse século, né? Exigia um profissional com outras qualidades, com mais competências e habilidades para lidar com os desafios do mundo. E aí, por isso, se pensou num projeto de educação diferente. E esse projeto ele é baseado, a ideia central do relatório é que a educação deve ocorrer ao longo de toda a vida, aí já é uma mudança, porque no passado você estudava por um período, concluía os seus estudos e ia trabalhar para o restante da vida. E de repente se percebe que não é mais suficiente. A educação é um processo que precisa ocorrer ao longo de toda a vida, porque a gente aprende o tempo todo. E basear-se em 4 pilares fundamentais. E aí é que a gente começa, continua, na verdade, a encontrar similaridades com a doutrina espírita, com o processo de evolução humana. O primeiro pilar é o aprender a conhecer. Ele refere-se à aquisição dos instrumentos de compreensão e ao prazer de aprender e descobrir. Envolve o desenvolvimento do senso crítico e a capacidade de aprender a aprender. Então não bastava mais só aprender. Precisávamos aprender a conhecer, a gostar de conhecer, a pensar o conhecido, a pensar o que já tinha sido pensado, a refletir sobre esse conhecer. Precisamos formar seres mais curiosos, que não têm medo de conhecer, que buscam o conhecimento com alegria e satisfação. Então, olha que interessante esse pilar, porque antes o pilar era aprender, não é? A gente precisava aprender uma profissão e colocar em prática depois de formado. Aí, de repente, não é mais só isso. A gente precisa formar agora indivíduos curiosos, que não têm medo de tentar, que buscam o conhecimento. O outro pilar é o aprender a fazer. Não é que antes a gente não aprendia a fazer, no ensino modelo mais tecnicista, mas agora não bastava aprender a fazer na sua profissão. Era preciso aprender a fazer diante de todos os desafios que surgem no ambiente de trabalho. Então, o aprender a fazer foca na competência que torna a pessoa apta a enfrentar situações diversas e a trabalhar em equipe. O que adianta você ser extremamente inteligente, tirar excelentes notas ao longo de sua vida escolar, na faculdade a mesma coisa, se formar com louvor, mas não conseguir trabalhar em equipe? À medida que surge um conflito no seu ambiente de trabalho, você se desestrutura, se desequilibra, porque você não sabe solucionar conflito. No momento que você enfrenta uma frustração no seu trabalho, você se perde, se desorganiza, se desequilibra, porque você sabe fazer, mas você não sabe solucionar todos esses conflitos. E a gente convive hoje, acho que cada um de nós
em nossos ambientes de trabalho, com situações diversas, difíceis, né? Em que a gente diz assim, meu Deus, parece que eu não estudei para isso. O que eu vou fazer aqui? Então, aprender a fazer envolve isso, essa inteligência emocional de fazer e de conseguir se manter equilibrado durante os desafios que surgem no trabalho. E aprender a conviver é um outro pilar. Desculpa, gente, eu ainda estou me recuperando de uma gripe. Então, esse pilar ele é voltado para a compreensão do outro. Ninguém trabalha sozinho. Eu trabalho em equipe. E enquanto eu falo de trabalho, pensem um pouquinho também no ambiente do centro espírita, da casa espírita, da família. Nós vivemos em equipes, não é? O trabalho se desenvolve em equipe. E o aprender a conviver, ele é voltado para a compreensão do outro, para a percepção de interdependências e a realização de projetos comuns. Quando eu aprendo a respeitar e a conviver com o outro, eu consigo desenvolver projetos com essa equipe. Visa a resolução pacífica de conflitos e o respeito à diversidade. Veja que ideais superiores que esse relatório nos traz, não é? Todos esses são ideais superiores, ideais importantes e necessários para a evolução do ser humano, para a evolução do planeta. O último é o aprender a ser, considerado o pilar que integra os demais. Ele foca no desenvolvimento pleno da personalidade e na autonomia de julgamento. Quem aprende a ser, ele tem autonomia para julgar com justiça, com ética. Trata da responsabilidade pessoal em relação ao destino comum da sociedade. Então, quando eu aprendo a ser, eu entendo que eu faço parte de um todo e que eu sou responsável também por esse todo. Esses são os 4 pilares da educação para o século XXI. Eles surgem nesse documento no finalzinho do século XX. E quais os objetivos e o impacto desse relatório para a educação? O relatório propõe uma utopia necessária para enfrentar as tensões do mundo moderno, como a globalização e a desigualdade. Então, essas tensões, elas geraram preocupação desses especialistas do mundo todo, que se reuniram para pensar uma educação que preparasse o ser humano para viver essas tensões. Ele influenciou profundamente políticas educacionais ao redor do mundo inteiro, incluindo no Brasil. Primeiro, o relatório, ele fundamentou os parâmetros curriculares nacionais, bem ali no finalzinho do século XX, início do século XXI. Ele fundamentou esses parâmetros que foram os documentos utilizados pela educação durante alguns anos, né? A primeira década ali. E também fundamentou a Base Nacional Curricular Comum, que é a BNCC. A BNCC é o documento que rege os currículos das escolas do Brasil inteiro. E a base filosófica da BNCC é justamente o relatório da educação Tesouro a Descobrir. É o que todo o currículo das escolas ele é elaborado e desenvolvido com o objetivo de desenvolver essas 4 competências básicas, que é o aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. Todos os componentes curriculares, eles são voltados para desenvolver essas habilidades nos alunos. E aí, por que é uma utopia necessária? O que é isso? Utopia necessária é um conceito que defende o sonho e o projeto de um futuro melhor como motores essenciais para a transformação social, agindo como bússola para superar desigualdades e limitações do presente.
Então vocês poderiam dizer, mas a educação está tão ruim, como que tem uma base filosófica tão interessante e está nesse caminho parecendo que tudo está perdido, que nada está funcionando bem. Então, os pilares, eles são essa utopia necessária. Eles ainda não são realidade. Nós ainda não conseguimos desenvolver em nossos alunos essas competências, mas nós precisamos trabalhar para isso. Eu costumo dizer que nós estamos no período da semeadura. Talvez não vamos colher ainda nessa encarnação os resultados desse trabalho, mas ele é necessário, é importante. Por que a utopia é necessária? Porque ela serve como esse motor para a transformação social. Se não se pensar num futuro melhor e criar leis, documentos, relatórios que vão nos impulsionar a esse trabalho, como que nós vamos chegar nesse futuro melhor? E se formos pensar, a doutrina espírita é uma utopia necessária. Ainda estamos bem distante. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas a gente está tão distante desse homem de bem, não é, Dalvin? Mas se a gente não tivesse modelo de homem de bem, como é que modelo nós vamos seguir? Se Jesus é nosso modelo e guia, e o convite é para que sigamos com Ele, esse modelo não vai ser o que nós já somos hoje. Esse modelo é o que Ele quer que nós sejamos um dia. Então o relatório, ele mostra o que desejamos que a educação seja, pelo menos ao final do século XXI. E nós acreditamos e trabalhamos incansavelmente. Aqui tem vários educadores hoje. Trabalhamos por isso, né, Vera? Para que ela seja um dia assim. Para que a gente consiga desenvolver essas competências nessas crianças, adolescentes e jovens que chegam até nós. Então, embora o termo utopia signifique lugar nenhum, ideal e inalcançável, ele é vital para evitar, olha só, o conformismo e impulsionar mudanças reais. Então é vital que a gente tenha esses modelos elevados de pensamento, de vida, para que a gente não se limite, não fique conformadinhos ali no nosso campo, e que a gente busque sempre impulsionar, trabalhar, para que um dia sejamos esse homem de bem, que ainda está distante, né, do nosso sonho, do que somos hoje. E aí a gente chega no livro dos médiuns, no capítulo 29, lá no finalzinho, na questão 350, é interessante esse item 350, porque Kardec ele vem falar que a doutrina espírita precisa promover a transformação social. O objetivo da doutrina espírita é esse. Esse documento que nós vimos aí, ele busca promover uma transformação social através da educação, não é? Então a doutrina espírita ela tem esse mesmo objetivo, de promover uma transformação social e uma transformação no ser humano. E Kardec coloca de que adianta conhecer a doutrina dos espíritos e não me transformar numa pessoa melhor. De que adianta o avarento conhecer os espíritos se ele continuar avarento? Ao invejoso se ele continuar sentindo inveja? Ao orgulhoso se ele continuar senhor de si? A doutrina precisa gerar transformação individual e social, porque a partir da transformação individual nós transformaremos o mundo, né? Então, se a doutrina não alcançar esse objetivo, de nada serve ser espírita, porque vamos continuar todos no mesmo lugar. Então, por isso a doutrina também tem esse aspecto de utopia necessária, porque ela nos impulsiona a transformação. Não significa que nós já sejamos esse ser superior só porque frequentamos o centro espírita. Não, mas esse precisa ser o nosso objetivo, o nosso trabalho diário, para que um dia sejamos melhores e possamos construir, né, um mundo melhor.
E aí ele encerra esse item 350 dizendo: convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborarem nessa grande obra. E essa grande obra está lá na educação também. Que de um extremo ao outro do mundo, elas, as sociedades espíritas, se estendam fraternalmente as mãos. E eis que terão colhido o mal em inextricáveis mares. Então, se é para estender fraternalmente as mãos, significa que a fraternidade será a base dessa transformação. Vejam que lá na hora da elaboração do documento Educação, Tesouro a Descobrir, várias mãos se uniram fraternalmente, representantes do mundo inteiro, para promover, para construir, elaborar um documento que iria gerar essa transformação social. Pode não gerar imediatamente, mas ela dará frutos, não tenhamos dúvida, porque ela é de origem superior, os objetivos são superiores. E aí, nós chegamos, nessa viagem que foi estudar esse tema, nós chegamos no livro Seara Bendita. O livro Seara Bendita, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, ele traz uma palestra do Dr. Bezerra de Menezes, que se chama Atitude de Amor. Mais à frente, um dos organizadores do livro vai dizer que a atitude de amor, na verdade, não é só a palestra de Bezerra de Menezes. É um movimento planetário, coordenado por Jesus, coordenado pelo Espírito Verdade, por toda a equipe que coordenou a codificação espírita e a obra de Jesus pelo mundo inteiro. Então, a atitude de amor é um movimento que envolveu também o documento Educação, Tesouro a Descobrir. O período foi o mesmo, final do século XX. Essa palestra ela acontece depois de um congresso que ocorreu em 1999 em Goiás. Esse congresso, ele comemorava, celebrava os 50 anos do Pacto Áureo. O Pacto Áureo foi um pacto realizado pelo movimento espírita no Brasil, que unificou os trabalhos do movimento espírita. A gente já tinha a Federação Espírita Brasileira, algumas federativas, ele criou, ou novas federativas, e elas passaram a trabalhar de forma unificada, tendo autonomia, porém de forma unificada. E quem trabalhou por isso, pela unificação do movimento espírita, a pedido do Espírito Verdade, foi justamente o Dr. Bezerra de Menezes. E ele, nessa palestra, essa palestra ela acontece no plano espiritual, um dia após encerrar o congresso. Ele muito feliz, porque o congresso vinha comemorar justamente os 50 anos do Pacto Áureo. Ele muito feliz, ele começa, é uma palestra belíssima, eu acho que vale a pena, né, quem tiver interesse ler. Eu me encantei com a obra, com a palestra. A segunda parte da obra é um debate, um diálogo de Hermance Dufour com falhou o nome, depois eu me lembro. E a terceira parte é uma parte de comentário, de reflexão acerca das outras 2 partes do livro. Então, nessa palestra, Bezerra começa dividindo aí o movimento espírita, o espiritismo, na verdade, em 3 etapas. 3 etapas de 70 anos. As 2 primeiras, ele coloca que os primeiros 70 anos, eles constituíram a era da legitimidade. Foi de 1860 a 1930, um período consagrado para estabelecimento das bases doutrinárias. Aquele período da codificação, das primeiras obras, de estabelecer as bases doutrinárias do movimento espírita. O segundo período, de mais 70 anos, coincide com o fechamento do século e do milênio. Se encerra ali em 2000. É a era da difusão. Nesse período,
a gente teve a difusão da doutrina espírita, período de propagação dos conhecimentos, período de estudo, de conhecimento da doutrina. E aí, a partir do ano 2000, nós estamos agora nesse terceiro ciclo de 70 anos, que se caracterizará pela interiorização e vivência dos conteúdos doutrinários. Aí a gente fez a relação com aquele primeiro tema de Fafá. É a mensagem do Cristo, conhecida, vivida, meditada, experienciada, em cada etapa dessa. E aí, a partir do ano 2000, então, Dr. Bezerra considera que nós entramos na maioridade da doutrina espírita. Período de maioridade. E é incrível porque na palestra ele usa os mesmos termos do documento de Jacques Dolores. Ele usa termos como habilidade, competência, aprender a conviver, aprender a ser, aprender a fazer. E a gente percebe que é um movimento único, que a mesma equipe que inspirou o documento da Unesco inspira também o movimento espírita nesse novo século, nesse novo milênio, que é o milênio de Jesus. A doutrina considera o terceiro milênio como o milênio de Jesus, o século do milênio do espírito, do sentimento. Então, ele coloca que a melhor campanha para a instauração de um novo tempo, veja, que é a instauração de um novo tempo na educação, não é? A partir do ano 2000. E ele coloca que a instauração de um novo tempo na seara espírita passa pela necessidade de melhoria das condições do centro espírita. O centro espírita, que é a célula operadora do objetivo do espiritismo. E o objetivo é a transformação do homem, não é? A evolução do homem, a transformação do homem, que construirá um mundo melhor. E ele coloca que o centro espírita é o lugar mais propício para isso, porque aqui a gente tem um grupo menor, Aqui ele coloca lá sim, no centro espírita, se concretiza não só o conhecimento e o trabalho, mas a absorção das verdades no campo individual, com sentido em colóquios íntimos e permanentes, que reproduzem os momentos de Jesus com seu colégio apostólico. Quem está aí assistindo The Chosen, sente essa intimidade nesses colóquios. Jesus, eles trabalhavam o dia inteiro como nós trabalhamos. Nós vamos cada um para o seu lugar de trabalho, para a sua família, para a sua casa. Mas a gente se reúne aqui ao final do dia para estudar o Evangelho, para conversar de um jeito tranquilo, Hoje eu cheguei, tinha grupos estudando estudando a doutrina, em grupos menores ainda. Então isso propicia que cada um ouça o outro com mais atenção, com mais carinho. É diferente da Federação Espírita dizer algo de lá para todas as casas espíritas do Brasil. Aqui a gente tem um modelo semelhante ao de Jesus com seus discípulos. Nos encontramos aqui na quarta-feira, a gente estuda o Evangelho no TDM, e a gente faz uma roda. E nessa roda eu costumo dizer que é uma roda de cura, mas não é de cura mística, é de cura porque todo mundo fala, coloca para fora suas dores, suas preocupações, suas angústias. A gente troca experiências e um vai curando o outro e a gente se cura também com as mensagens do Evangelho. Então o Centro Espírita, ele possibilita isso. Por isso ele diz que é o melhor lugar para promover a nossa evolução espiritual. Por isso temos que promover as casas de posto de socorro e alívio, a núcleo de renovação social e humana, através do incentivo ao desenvolvimento de valores éticos e nobres, capazes de gerar transformação. Não basta mais nós abrirmos a nossa casa somente para distribuir sopa,
receitas, cuidar dos doentes. Não é que nós vamos parar de fazer isso ou que isso não seja importante, mas é que além disso, nós precisamos desses encontros, desses momentos de estudo, de reunião, de troca, de convivência, que vão nos ajudar a descobrir esse tesouro que está dentro de nós. Então, para isso só há um caminho, que é a educação. Essa educação, gente, ela não é só escolar, é a educação do espírito, que acontece na escola, acontece na família, acontece seja na igreja ou na casa espírita que ele frequente. Essa educação, ela acontece, como disse o relatório, ao longo de toda a vida. O núcleo espírita, ele deve sair do patamar de templo de crenças e assumir sua feição de escola capacitadora de virtudes e formação do homem de bem. É muito emocionante a gente ouvir Bezerra falar sobre isso, porque a gente tem esse modelo aqui na nossa casa. A nossa casa não é somente um templo, né, de crenças, mas ela é principalmente essa escola de formação de seres humanos, de formação do homem de bem. E olha o que ele diz: saber viver e conviver, igualzinho está lá no documento, serão as metas primaciais desse programa no desenvolvimento de habilidades e competências do espírito. Não parece um documento lá da educação, da escola, gente? É o que ele fala. Porque hoje nós usamos esses dois termos, habilidades e competências. É o que a gente procura desenvolver em nossos alunos. Todas as escolas usam esses dois termos. Ele usa lá na palestra dele. O que faremos para aprender a arte de amar? Olha a preocupação dele. Como aprender a aprender? Como aprender a aprender? Como desenvolver afeto em grupo? E hoje nós costumamos falar que nós só vamos alcançar o nosso aluno com todas as dificuldades que ele traz pelo caminho do afeto. Nós falamos o tempo todo isso. Não adianta enfrentamento, não adianta discussões, é pelo caminho do afeto que a gente vai tocar esse aluno. Como devolver visão a cegos, curar coxos e estropiados, limpar leprosos, expulsar demônios. E aqui a gente lembra novamente da série. Naquele momento em que Jesus reúne os seus discípulos, divide em duplas e diz a eles: agora vocês vão sair, cada dupla vai para um lugar na região, ele determina, e agora vocês vão devolver visão a cegos, curar coxos e estropiados, limpar leprosos, expulsar demônios. Eles se assustaram muito, que eles ainda não tinham feito isso, eles só tinham visto Jesus fazer. Eles falaram: mas como é que vai ser isso? Nós não estamos prontos. Mas quem disse que Jesus espera a gente estar pronto para colocar para trabalhar? Ele não espera. É engraçado porque Tiago menor, Tiaguinho, chegou para ele e disse: mas mestre, olha como eu estou para minha perna, eu manco. Como é que eu vou fazer essa viagem? E Jesus ainda disse a eles: só vão com a roupa do corpo, não levem nada para comer, nada de bagagem, só a roupa do corpo. Onde vocês chegarem, se alguém convidar vocês para dormir, para comer, vocês ficam. Se ninguém convidar, vocês sacudam a poeira da sandália, porque ali não estava pronto ainda, e sigam em frente. E aí Tiaguinho fala: mestre, olha como é que eu estou, você curou tanta gente, porque você não me curou também? Para eu poder, como é que eu vou trabalhar desse jeito? Aí Jesus pergunta: você quer ser curado, Tiaguinho? Eu disse: quero. Ele: vai chegar a hora, Tiaguinho,
que você mesmo vai se curar. Só que agora, Tiaguinho, o exemplo que você vai dar, trabalhando e curando, desse jeito, com a sua deficiência, vai ser muito maior do que se eu te curar e você for andando. Porque muitos curarão, Tiaguinho, muitos curarão, mas você vai ser um exemplo especial. E é emocionante porque a gente se coloca no lugar de Tiaguinho, cheio de defeitos, mancando, cheio de dificuldades. Jesus, eu não estou pronto. Como é que eu vou nessa viagem? Mas ele é nosso modelo aqui. O modelo é o Evangelho. A boa nova do Cristo é o mapa. E ele está à nossa frente, nos conduzindo. E a mochilinha com o tesouro está nas costas, ou dentro de cada um de nós, né? Pronto para a gente começar a abrir, e mesmo sem levar bagagem nenhuma, a gente ir tirando de dentro de nós essas habilidades e competências, esse potencial todo. Mas aí a gente tem algo muito importante para aprender nessa jornada, que é o afeto, né? Dá para ir mancando, dá para ir com dificuldade, mas a gente fica mais fácil a jornada se a gente desenvolver o afeto. E todos são convidados para participar desse novo tempo. Porque é um novo tempo, gente, é um movimento planetário. O movimento Atitude de Amor é planetário. É o século de Jesus, é o milênio do Espírito. E aí lá na questão 233 do livro Consolador, pergunta-se, né, para Emmanuel, por que a gente demorou tanto, né, para o despertar espiritual, para desenvolver o autoconhecimento, já que a gente se desenvolveu tanto tecnologicamente, enfim, em diversos aspectos. E aí ele diz que é porque a gente ainda não estava pronto, mas agora, chegados novos tempos, nós já estamos prontos para ensimesmar-nos com essas questões, ou seja, nos voltar para dentro de nós mesmos e começar a pensar nessas questões. E todos são convidados, não precisa estar pronto. A senha de entrada é o esforço sincero da mudança interior. Aprender a conhecer é a mudança interior. Da renovação das atitudes, que é o aprender a fazer. Do autoenfrentamento das suas mazelas morais, igual o Tiaguinho fez. É o aprender a si. Então, veja como está tudo relacionado com o documento lá da educação. Não se deseja, portanto, a angelitude instantânea, mas um reconstruir-se permanente na direção do bem. Permanente na direção do bem. Para que um dia nós sejamos aquele homem de bem que achamos que ainda está bem distante. E aí a gente traz aqui um trechinho pequeno do livro Laços de Afeto, que é de Hermance Dufour, que ela coloca assim: Jesus é o mestre, nós os aprendizes. A reencarnação é a sublime matrícula no aprendizado. A Terra é a incomparável escola do Espírito. O amor é a lição essencial que nós precisamos aprender. É a principal lição. O afeto é a pedagogia do ser. E o centro espírita é o excepcional núcleo educativo da alma. E aí, gente, eu paro um pouquinho para a gente falar desta casa, desse núcleo educativo da alma, que é semelhante a diversas outras casas. Temos nossas dificuldades de convivência, de tolerância, de paciência, mas também temos o desejo de acertar, de aprender a amar juntos. Aqui nós temos na segunda Palácio, 4 da tarde, Palácio, com essa amorosidade profunda dele, fazendo ali, né, o convite à oração, estudando o Evangelho conosco.
e faz toda a diferença que ele seja amoroso no seu trabalho. À noite temos uma equipe estudando a obra Renúncia, uma obra maravilhosa, uma equipe que decide estudar uma obra dessa, aprendendo juntos a desenvolver a capacidade de renunciar, de se desapegar a tantas coisas que nós somos apegados. Na terça nós temos o EJE, temos à noite, depois do EJE, a doutrinária, né? Que é esse momento maravilhoso de reflexão. Não temos aqui palestrantes, mas temos estudantes como todos nós, refletindo juntos sobre a mensagem do Cristo. Aí nós temos na quarta o TDM, que é um momento maravilhoso, não só de tratamento espiritual pelo magnetismo, mas também de estudo do Evangelho, de partilha, de vivência amorosa também. Temos o pessoal do enxoval que vem numa amorosidade tão grande, né? Fazer esses enxovais que embalam lindamente. Eu já tive a experiência, né, de pedir para elas, porque tinha gestantes precisando, e a devolutiva que as gestantes nos dão. São lindas, de tanta alegria que elas ficam com aquele enxoval. E aí nós temos na quarta noite a prática mediúnica, na quinta também, na sexta um novo convite à oração, na sexta tarde, e no sábado fechando assim a semana com as crianças maravilhosas da evangelização infantil. Então é nessa escola que a gente aprende a ser melhores. Ainda não somos, né? Estamos distantes da angelitude, mas Jesus não espera isso da gente. Quando Ele mandou os discípulos, Ele mandou do jeitinho que estavam. Vão que vai dar certo. Eles foram corajosos. Então o convite é que para que a gente entenda a casa espírita como a casa do caminho, onde eles recebiam aqueles estropiados, sofredores da alma, e atendiam com o amor que Jesus ensinou para eles. E a gente precisa trazer esse Jesus para perto de nós, não vê-lo como Deus, mas vê-lo como mestre, como irmão, como amigo amoroso e bom, como modelo e guia de verdade, né? Juntinho a nós, em cada momento, cada tarefa que a gente se propõe a realizar, Ele está junto, através das suas equipes espirituais. Quando eu li sobre a palestra de Dr. Bezerra, e o espírito que faz o relato da palestra, Cícero Pereira, ele diz que na palestra tinha mais ou menos 5.000 pessoas, e ele vai citando nomes da educação, da psicologia, de personalidades conhecidas nossas que já se encontram no plano espiritual, diversos nomes da filosofia, da sociologia, todos juntos trabalhando, ouvindo o Dr. Bezerra de Menezes e trabalhando por essa mudança, por essa transformação da humanidade. E aí o que eu percebi? Enquanto temos uma equipe encarnada trabalhando pelo mesmo objetivo, e nós fazemos parte dessa equipe, não tenham dúvida, porque trabalhamos sim no bem, ainda não como desejamos, mas como conseguimos agora. E essa equipe trabalha junto com a desencarnada. E quando a gente desencarna, só muda de lugar. A gente segue trabalhando, porque aqueles que hoje são para nós, né? Das obras deles, é o que nós estudamos para os nossos trabalhos, tanto aqui quanto na educação, eles agora estão lá, juntos, de mãos dadas, fraternalmente trabalhando. E com grandes possibilidades de reencarnarem para nos ajudarem nesse novo tempo, não é? Então, que possamos, gente, amar mais e entender o afeto como essa pedagogia do ser. A irmã, se ela fala, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ela fala que assim, o afeto é um dos pilares do desenvolvimento humano saudável. Um dos pilares.
uma habilidade que abre largas portas para a entrada do amor. Porque ser afetivo é laborar com o sentir, é trabalhar com o sentir. Se ainda não sabemos amar como Jesus nos convida, que possamos aprender a ser mais afetivos uns com os outros, porque estaremos trabalhando com o sentir e subindo devagarzinho esse degrau para um dia aprendermos a amar. Diríamos assim que a afetividade é um degrau para o amor. E amar é desenvolver-se para ser, verbo que traduz o existir divino, ou o existir para a felicidade. Essa é a mensagem de Jesus. Essa é a mensagem. Aprender a amar é, pois, a competência. Olha aí, no livro Laços de Afeto também, a mesma linguagem. A competência é essencial, que deveria fundamentar quaisquer conteúdos de nossas escolas espirituais. E agora já se entende que também das escolas formais entendemos já que o processo é pelo amor. Aprender a amar o próximo, aprender a amar a si, aprender a amar a Deus. E como ensinar o amor no centro espírita? Com a mensagem de Jesus. É o Evangelho que vai nos ensinar a amar no centro espírita. A mensagem de Jesus, conhecida, meditada, sentida nesses pequenos grupos de trabalho e vivenciada no nosso dia a dia. Por mais que pensemos que estamos fazendo muito pouco, esse pouco é importantíssimo nessa grande obra de Jesus. E aí, nisto, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E eu pulei uma frase de João Batista lá atrás, que é muito importante, que eu não deveria ter pulado. Nesse momento, é necessário fazermos como João Batista. É necessário que eu diminua e que o Cristo cresça. Como assim? É necessário que o personalismo, que a nossa arrogância, o nosso autoritarismo, a nossa intolerância, o nosso ego diminua, para que Jesus cresça. É Ele que tem que crescer. O que João Batista fez em determinado momento? Ele se afastou, porque era Jesus que tinha que crescer. Então, nesse momento, é importante, nesse milênio do Espírito, que o Cristo interno cresça e que a gente diminua. O negar a si mesmo é mais importante do que nunca nesse momento, porque é o nosso Cristo interno, que é o tesouro a descobrir, que precisa crescer nesse momento, Para quê? Para que a transformação da humanidade aconteça, para que o mundo de regeneração comece e que o reino de Deus, que começa dentro de nós, também aconteça. Então, vou encerrar. Não poderia ser outra a imagem, Iniciamos com Jesus nos convidando para a viagem, na estrada, e agora a gente encerra com um momento de muito amor, de muito afeto, um momento de abraço entre Jesus e seus escolhidos, e nós somos os escolhidos de Jesus. Os 12 representam todos nós, com nossas dificuldades e mazelas, com nossas imperfeições. Ele não escolheu ninguém perfeito. Ele escolheu 12 criaturas muito parecidas conosco. Se formos pensar, nós temos um pouquinho de cada um deles dentro de nós. E que possamos aprender a desenvolver o afeto em nossa casa. Eu não sei se ainda dá tempo, mas eu queria encerrar com uma música, mas é uma música da evangelização que nós gostávamos muito de cantar, mas que quando cantamos
cantávamos, a gente se abraçava. Então eu não sei se vocês aceitam abraçar uns aos outros nesse momento, para que a gente encerre com muito afeto, com muito carinho, como Jesus fez ali, como Ele fazia ao final de cada dia, ao final de cada tarefa. Tá bom? Quem não se sentir à vontade pode ficar sentadinho.